E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente trouxe aqui para vocês algumas combinações de MDF com os mármores. Se você quiser conferir as combinações que nós separamos para você, vem comigo e roda a vinheta. Depois de muito vocês pedirem nos nossos comentários, a gente teve que preparar esse vídeo muito especial de combinações de MDF com os mármores. Então nós trouxemos aqui esse vídeo e eu espero que vocês gostem. Mas antes, se você perdeu alguns dos nossos vídeos anteriores, nós já falamos da combinação de MDF com granito, mais direcionado para cozinhas e área gourmet. Então se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card acima, viu? Tá muito bacana, tem sugestões muito legais para você. E também nós trouxemos aqui no canal um outro vídeo falando de gavetas dentro de outras gavetas. É possível? Fica bacana? É prático? É bonito? Se você também perdeu esse vídeo, vou deixar aqui em cima também para você dar uma olhadinha. Bom, entrando no assunto do vídeo de hoje, nós preparamos aqui algumas combinações de MDF com os mármores. Porém, antes da gente entrar, é muito importante dizer o seguinte: se você perdeu algum vídeo que a gente já trouxe falando de combinação de MDF com MDF, é importante que você veja, porque a gente tem ali combinações de MDF liso com MDF madeirado, MDF liso com MDF liso. Então, por isso, se você já perdeu, é muito importante que você veja, porque ali a gente não leva em consideração o ambiente, não leva em consideração outros acabamentos, só mesmo o MDF com outro MDF para compor. Então, se você perdeu esse vídeo, tá aqui em cima também para você. Bom, quando a gente fala de mármore, a gente já sabe que tem uma pequena diferença do granito, que o mármore normalmente ele é mais poroso que o granito. Então, normalmente se usa o mármore mais em ambientes de banheiro, lavabo, porque ele não é tão exposto quanto uma cozinha e uma área gourmet. Por isso que lá se usa o granito, por conta dessa resistência. Quando a gente fala então de mármore, logo já nos remetemos à parte de banheiros, né? Então por isso que o vídeo de hoje talvez vai ser mais pensando para os ambientes de banheiro, porque o mármore é mais utilizado em banheiros. Bom, tendo ciência dessa questão e de que as pedras, os mármores, são naturais, e eles têm alguns veios, têm algumas mesclas de cores e algumas texturas, é muito importante que eu diga o seguinte, que a gente não vai fazer uma combinação com os MDFs polo, trino e lino. Nós não vamos, por quê? Porque esses três MDFs, ele tem uma textura de linho, de trama, né, como se fosse um tecido mesmo. Porém, quando a gente fala, né, que o mármore ele já tem a sua textura e já tem alguns veios, já tem algumas outras, algumas nuances, pode ser que brigue. Então não fica muito interessante a gente combinar com esses MDFs que imitam o linho. Então por isso que a gente vai tirar. Normalmente a gente acaba aconselhando usar esses três tipos de tons que tem mais essa trama do linho em ambientes de dormitório ou de sala, porque ali fica uma coisa mais aconchegante e mais harmonioso com a textura proposta pelo MDF. E um outro, né, MDF que a gente não vai usar para combinação é o Nero e o branco. Né? O Nero que seria o MDF preto e o branco que é o branco. Por quê? Porque como são tons neutros, combinam com qualquer tipo de pedra colocada, né? Então, como ele é bem coringa, não vou entrar nesse mérito, mas já saiba que eles são tons que vão ficar muito bonitos com qualquer um desses mármores que nós estamos trazendo aqui para vocês. Bom, e é muito importante também vocês entenderem que nós separamos 5 principais mármores, né, para a gente estar fazendo essa combinação, porque tem muitas opções, muitas variedades, então nós separamos aqui algumas que são mais utilizadas para você estar fazendo a composição de cor com o MDF, certo? O primeiro mármore que a gente escolheu para fazer a combinação é o crema marfim. O segundo tom escolhido foi o Nero, que é esse preto. O terceiro mármore escolhido é o Carrara Goya, que ele é um branco, mas ele tem um fundo meio acinzentado, muito bonito também. O quarto escolhido é o travertino, muito comum por aí. E o legal do travertino é que ele tem diversas opções de textura. Ele tem aquele que é o polido, né, que seria o travertino comum. Tem o travertino romano, que é um pouco mais rústico, né? Então tem várias opções também muito interessantes. E o último mármore que a gente separou para vocês foi o marrom imperador. Então nós vamos usar esses 5 mármores para fazer a base das composições escolhidas aqui para você. Assim como foi falado no granito, nós separamos aqui combinações com o madeirado e combinações com o liso,
para vocês entenderem como que ficaria cada um. Vamos começar então com as composições. Vamos começar pelo mármore marrom imperador. Ele é um mármore marrom, como já diz o próprio nome, e ele é um tom muito bonito, que ele tem veios muito marcantes também. Então, esse tipo de tom, como ele está na paleta do marrom, o ideal é que combine também com o MDF que está na paleta do marrom. Porque se pegar, por exemplo, um tom mais acinzentado, ele não vai ficar uma composição bonita. Então, eu já indicaria para vocês estarem fazendo essa composição com a paleta do marrom. Para você que quer compor esse mármore marrom imperial com um tom de madeirado, é muito interessante que você componha com o Cairo. O Cairo, ele é um MDF caramelo, tem alguns veios muito bonitos e que vai compor muito também com o marrom imperador. Uma segunda opção para você que quer ainda compor com o madeirado ainda na paleta do marrom, é interessante você trabalhar com o Inca. O Inca já é um MDF um pouco mais claro, também com o fundo bege e que vai compor muito bem com o marrom imperador. E o bacana é que ele vai acabar dando um contraste muito grande, então acaba sendo uma opção também. E por fim, uma outra opção que eu também separei aqui para vocês é o Cipria. O Cipria ele é um pouco mais amarelado, lembra um pouco mais o carvalho americano, mas ele, assim como o Inca, também vai ter uma possibilidade de dar um contraste maior, chamando a atenção pro marrom imperador. Porém, o Cipria ele tem muitos veios marcantes, então pode ser que dependendo da peça do marrom imperador, se ele tiver muitos veios, pode ser que brigue um pouco. Então vale a pena você repensar esse ponto, mas o tom fica muito bonito também com o Cipria. Para você que quer mesclar o mármore marrom imperador com algum tom liso, a primeira combinação que eu sugiro é o Mocha. O Mocha ele também é um MDF bem marrom, bem forte, mas ele vai dar como se fosse um sobretom ao marrom do mármore marrom imperador. Então acaba sendo também uma opção bem interessante. E caso você queira dar um contraponto nesse tipo de mármore só que no tom liso, aí eu indico o crema. O crema vai ficar muito bonito, viu? Então também acaba sendo uma opção muito interessante. Dessas opções que eu dei todas, o que eu escolheria para minha casa, caso eu escolhesse o marrom imperador, seria o crema, porque daí vai me permitir também trabalhar com outros revestimentos ao redor do banheiro. Então isso acaba sendo uma opção bem interessante também, porque se eu trabalhar com um MDF um pouco mais escuro, eu tenho que fazer o balanço nos revestimentos que vão estar em todo o banheiro. Então por isso que, trabalhando com o crema, eu vou ter uma liberdade maior de trabalhar com os outros revestimentos. O segundo mármore que a gente separou foi o travertino. E na realidade o travertino ele é muito utilizado mesmo. Né? Ele é muito comum a gente ver, ele é bonito, ele tem um preço bom, então ele tem um custo-benefício muito interessante para o cliente final. E eu me arrisco até a dizer que deve ser um dos que mais sai hoje em dia. Então acaba sendo um mármore muito comum e muito utilizado. Como ele também está numa base mais marrom, existe o Travertino Silver, né? Só que ele ainda é um lançamento, é uma novidade, então ele ainda não está tão difuso no mercado como o Travertino comum. Mas o Travertino comum, como ele tem uma base mais bege, o ideal é também compor com uma paleta de cor mais marrom, porque se usar o cinza, ele vai dar um contraste muito grande e não vai ficar bacana. Então por isso que talvez o interessante é você ainda manter as combinações desse tipo de mármore, o Travertino, com a paleta marrom. Para você que quer compor o travertino com um madeirado, é muito interessante, eu indico, né, de composição, o basalto. O basalto, que é um MDF mais marrom, né, ele tem um tom um pouco mais forte, fica muito bonito também e vai acabar dando um contraponto muito interessante com o travertino, porque o travertino é mais claro e o basalto um pouco mais escuro. Uma outra opção seria o domus, que é um pouco mais avermelhado e também vai dar esse contraponto muito interessante com o travertino. Para quem ainda quer um MDF um pouco mais escuro, já indico o Jasper. O Jasper ele já é um MDF bem fechado, ele tem um fundinho mais avermelhado também, mas muito discreto. Na verdade é esse que está aqui atrás na coluna, né? Então acaba sendo uma opção muito interessante também e dá esse contraponto muito bacana dos tons. Então vai chamar muita atenção também para a pedra e é muito interessante. E para aquela pessoa que não quer algo tão escuro quanto o Jasper, mas ainda quer um madeirado mais caramelo, seria o Castore. Também uma opção muito interessante e vai chamar bastante atenção. Agora, para os tons lisos, o ideal é que já trabalhe com o Mocha, né, que já foi falado antes, que acaba sendo uma opção bem interessante também.
o Gentani, que acaba sendo um padrão de MDF bem coringa, né, porque ele acaba tendo um fundinho meio cinza, então ele compõe tanto com a pedra mais marrom quanto com a pedra mais cinza, então acaba sendo uma outra opção bem interessante. E por fim, o crema. O crema, né, que é um off-whitezinho, como eu falei lá atrás, bem clarinho, que na realidade aqui ele vai passar bem desapercebido. É uma opção interessante também, mas talvez valeria a pena você trabalhar com outro tom para chamar mais atenção. De todas essas opções que eu dei para vocês, a que mais me agrada hoje e que eu daria mais destaque seria o Jasper, para dar um contraste muito grande e para ficar muito bonito também. Então essa seria a opção que eu escolheria para o travertino, o Jasper. Antes da gente continuar o nosso vídeo, eu já queria pedir aquele like maravilhoso, viu? Para você não esquecer de deixar lá na frente e se você esqueceu de deixar lá atrás. Então já deixa agora, viu? Que é muito importante para nós. O terceiro mármore que a gente vai fazer a composição junto com os MDF seria o mármore Carrara Gioia. Então acaba sendo um mármore com um fundo mais acinzentado, um branco acinzentado, um clarinho, com veios mais marcantes, mais cinza. É um dos mármores que eu mais gosto, porque eu gosto muito dessa paleta do cinza. Então eu acho fantástico e com veios muito bonitos também. Agora, entendendo que ele é um mármore mais voltado para o cinza, eu evitaria de compor com MDF com base marrom. Então por isso que também eu faria as combinações todas na paleta do cinza. Para você que quer combinar esse tipo de mármore Gioia com um madeirado, o ideal é estar trabalhando o ébano. O ébano é um madeirado mais forte, mais escuro e fica muito bacana porque dá um contraponto muito interessante com ele, tá? Mas ele tem leves veios assim bem interessantes. Agora, para você que quer trabalhar com MDF liso, compor esse tipo de mármore, o ideal já é trabalhar com o Grey, que é um MDF num cinza bem forte, liso, fica muito bonito, ou então com o Silver, que o Silver acaba ficando só um tom sobre tom em relação a esse mármore. É claro que o Silver talvez te permita trabalhar com o revestimento do banheiro mais forte, porque ele é mais claro, o Silver. Então por isso que te permite chamar atenção para os revestimentos das paredes do banheiro. E a minha sugestão de composição para o mármore Carrara Gioia seria o Grey. Eu, Fernando, prefiro trabalhar nessa situação um contraponto, né, entrando com um MDF bem mais forte para chamar atenção para a pedra. Então eu, Fernando, trabalharia dessa forma se fosse na minha casa. Então fica a minha indicação. Passando por aqui só para dizer que nós estamos fazendo uma sugestão de combinação dos MDFs com os mármores, tá? Então assim, lembrando que gosto é gosto, tem gente que gosta de uma coisa mais extravagante, outra pessoa que gosta de uma coisa um pouco mais discreta, enfim, gente. O quarto mármore que a gente separou para fazer essa composição, como já falado antes, é o Nero. O Nero, na realidade, ele é um mármore bem escuro, preto, com alguns veios mais acinzentados e brancos. Então, por mais que o Nero ele seja preto, por conta dos veios serem muito mais puxando para o cinza e para o branco, talvez eu trabalharia melhor numa composição de paleta do cinza e evitaria usar tons mais amarronzados. E por conta também dele ser uma pedra bem manchada, mas bem manchada mesmo, eu, Fernando, não indicaria trabalhar com madeirado, mas isso é gosto, tá? Então assim, eu não trabalharia com madeirado e eu daria só indicações de tons lisos. A indicação de tom liso na paleta do cinza seria trabalhar com o Silver, que eu acho que fica muito bonito mesmo, e trabalhar com o Gentani. Aí você pode perguntar, nossa, Fernando, mas no outro você falou que o Gentani ele tá na paleta do marrom? É que o Gentani é aquele coringa. Ele é um marrom com uma base cinza, ou ele é um cinza que tem um fundinho marrom, então ele acaba estando nas duas paletas ali. Então por isso que essa seria a minha sugestão de combinação, Silver ou Gentani. Na minha opinião, eu trabalharia, se fosse o meu caso, no Silver, porque o Silver ele vai combinar mais com os tons desses veios. Por isso que acaba sendo a minha indicação para esse tipo de mármore. O quinto e último mármore que a gente separou aqui para vocês é o crema marfil. Ele, como já diz o próprio nome, né, ele tem um fundo bege, um fundo mais creme, né, ele não tem tantas manchas, ele tem algumas nuances, mas não é tão marcante como, por exemplo, o Nero, que eu mostrei para vocês, então acaba que ele aceita trabalhar com madeirado e fica madeirados muito bonitos com uma composição com ele, tá? Então acaba sendo bem interessante. E o bacana também é que ele tem um fundo mais creme, então a composição naturalmente vai ficar com os MDFs de paleta marrom, que estão dentro da paleta do marrom. Então por isso que é importante a gente levar isso em consideração. Para você que quer trabalhar com madeirado,
A primeira opção que eu daria seria o basalto. Como eu já falei anteriormente, o basalto é um MDF mais amarronzado, né, que acaba ficando bem bacana fazendo essa composição com o creme. Uma outra opção seria o jasper. O jasper, como eu falei, que também já é mais forte, acaba sendo uma opção também para trabalhar com o crema marfil. E também teria a possibilidade de trabalhar com o domus, que é um pouco mais avermelhado, mas também fica uma combinação bem interessante. E por fim, teria o Castore. O Castore dos madeirados eu acho que é o que melhor se encaixa, porque o madeirado Castore ele tem um fundo mais caramelo e não tão amarronzado ou tão avermelhado quanto os outros. Então esse tom de creme ele combina muito bem com o caramelo do MDF Castore, então acaba sendo uma composição muito interessante. Agora, para você que quer trabalhar com o MDF liso, teria a opção do Mocha, né, que acaba tendo esse tom mais amarronzado, marrom mais forte, e também teria a possibilidade de você compor o crema marfil com o MDF crema. O crema com crema. Então acaba sendo uma possibilidade também, já não é a possibilidade que eu mais gosto por conta de ficar uma coisa muito clarinha, entende? Talvez isso vá te proporcionar uma liberdade maior para trabalhar num revestimento mais escuro, tá? Mas eu em particular acho que vai ficar uma coisa mais sóbria. Mas tem gente que gosta de trabalhar com claro, então acaba sendo uma possibilidade. A minha indicação que eu faria para você que quer combinar o crema marfil seria ou o Castore, que eu acho que vai ficar muito bonito por ser um castanho, né, um caramelo, com o crema, né, com o creme vai ficar bem bonito, ou então para aquela pessoa que quer um tom liso, trabalhar com o Mocha, que acaba dando uma elegância muito grande para o seu ambiente. E aí, qual combinação você mais gostou? Qual que você preferiria para sua casa? Diga aqui nos comentários para a gente conversando, interagindo, que isso é muito bacana para nós, viu? E queria só lembrá-los que todos os MDFs que nós fizemos as composições é do nosso portfólio. É claro que você vai encontrar outros MDFs, outros tons, mas nós acabamos ficando no nosso portfólio porque esse portfólio foi feito um estudo muito grande de tendência, são MDFs que estão muito em alta, sendo muito utilizado. Então é um pouco do que a gente separou para fazer as combinações aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa o like no vídeo se você não deixou lá atrás, que é muito importante. O seu like ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e também do nosso conteúdo, viu? E ajuda o nosso canal a crescer e não tem custo nenhum para você. Então, muito obrigado pelo seu like. E se você está passando por aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, depois de um vídeo tão legal desse, se inscreve. Clica aqui no botão vermelho, aciona o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui no canal para você. Viu? São 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes para você. Então não perca. E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, Face, Insta, Pinterest. Então todos os links vão estar aí embaixo para você nos acompanhar e já se inscrever também, nos seguir, que é muito importante. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.